Estamos aqui iniciando o estudo de atos administrativos e apontando aqui primeiro distinções conceituais. Já separei o que é um ato e o que é um fato. Na tela você viu comigo que ato é manifestação de vontade, fato é acontecimento. Nem todo ato, nem toda manifestação de vontade, portanto, e nem todo fato, nem todo acontecimento toca o mundo do direito. Logo, nem todo ato, nem todo fato serão fatos e atos jurídicos. Nem todo ato e nem todo fato serão fatos e atos jurídicos, mas, com certeza, serão atos e fatos isoladamente. Agora, se toca o mundo do direito, com certeza é ato jurídico. Se toca o mundo do direito, é ato jurídico e é fato jurídico. Agora, se além de tocar o mundo do direito, toca de modo mais específico, mais especial, a fatia do direito administrativo, aí vai ser o que, professor? Vai ser ato administrativo, vai ser fato administrativo. Um acontecimento que toca o mundo do direito administrativo é um fato administrativo. Uma manifestação de vontade que toca o mundo do direito administrativo vai ser um ato administrativo. Então, por exemplo, imagine que você tem um acontecimento. Uma manifestação de vontade é um ato, acontecimento é um fato, você tem um acontecimento. Qual foi o acontecimento? Estacionei o meu carro e subi aqui para dar aula. O ato de estacionar o carro é um acontecimento, não tem nenhuma repercussão para o mundo do direito. Ele é só um fato, estacionei meu carro, agora eu vim dar aula. O ato de estacionar o carro isoladamente, ele não tem nenhuma importância para o mundo do direito. Agora, quando eu manifesto a minha vontade, e essa vontade ela tem repercussão para o mundo do direito, aí é um ato jurídico. Na verdade, eu estacionei o carro, é um ato, viu, minha gente? Porque é uma manifestação de vontade. Agora, eu estacionei o carro, que é ato, que é manifestação de vontade, e não teve nenhuma repercussão para o mundo do direito, é um simples ato. Agora, eu pratico o ato de me casar, manifestação de vontade, é um ato jurídico. Por quê? Porque aí já tem repercussão para o mundo do direito. Embora, a priori, não haja nenhuma repercussão aí para o campo do direito administrativo. Só que aí eu vou e aceito, assino o termo de posse e tomo posse em cargo público. Nesse caso, eu manifestei a vontade e eu tenho agora um ato administrativo. Então, na tela, olha lá, eu quis dar exemplos aqui de um simples ato, uma simples manifestação de vontade, eu estaciono meu carro. Um ato jurídico, que é me casar. E um ato administrativo, que é a posse que a administração pública me dá. Esse é um ato administrativo, é o ato de posse. Eu manifesto minha vontade, é uma vontade bilateral, a administração ela me imposta em cargo público e eu aceito ser empossado e eu assino o termo de posse. Você tem ali um ato administrativo que é a posse naquele cargo público, ok? Então você tem exemplos de atos. Agora você tem fatos também, um acontecimento. Agora sim, uma chuva que caia em alto mar, é um mero acontecimento, chuva que cai em alto mar. Essa chuva que caiu em alto mar, agora, na verdade, caiu na cidade e destruiu casas e matou pessoas. Aí você tem a morte. A morte é um ato jurídico, é um fato jurídico. Por que é fato? Porque é um acontecimento. Então, a morte é um acontecimento. Então, é um fato, porque é acontecimento jurídico, embora a priori não toque o direito administrativo. Só que quando vai se investigar quem morreu, percebe-se que quem morreu foi um servidor público. E da mesma forma que aqui a posse, ela gera provimento de cargo público e é ato administrativo, a morte gera vacância de cargo público e é fato administrativo, porque a morte é um fato e, portanto, é um acontecimento. É um acontecimento e, portanto, vai ser um fato. Só que a morte de um servidor, mais do que um fato jurídico, porque é um fato que, independentemente de qualquer coisa, já teria relevância do direito, para o direito, só que agora, sendo mais especificamente a morte de um servidor, sendo de modo mais especial a morte de um servidor, aí você tem a vacância do cargo público e você vai ter um fato administrativo. Então, a primeira ideia é se distinguir ato jurídico de fato jurídico, ato administrativo de ato de fato administrativo. Beleza? Tudo jóia? Ato e fato jurídico, ato e fato administrativo e ato jurídico, ato administrativo e fato jurídico e fato administrativo. Ok? Na tela, observe. Agora sim, você tem um fato, que é o simples acontecimento, que a priori não tem nenhuma repercussão para o mundo do direito. Se tem repercussão para o mundo do direito, fato jurídico. Se toca a fatia do direito administrativo, fato administrativo. Do outro lado, você tem um ato, manifestação de vontade. Se toca o mundo do direito, ato jurídico. Se de modo mais específico toca a fatia do direito administrativo, você tem aí um ato administrativo. Beleza? Tudo jóia? Aí você fala, mas professor, tudo bem. Será que toda manifestação de vontade da
administração pública vai ser um ato administrativo? A gente vai chegar lá. Primeiro eu quero trazer aqui a diferença de ato para fato na prática. Na prática, qual é a ideia? A ideia é que apenas o ato ele goza de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, e apenas o ato ele pode ser objeto de anulação e revogação. Então, apenas o ato goza de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Apenas ato administrativo goza de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Apenas ato. E pode ser anulado e revogado. Do outro lado, olha lá, o fato, ele não goza de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. E, é claro, ele também não pode ser anulado, ele não pode ser revogado. Não cabe, portanto, não há que se falar aqui em anulação. Não cabe, portanto, não há que se falar aqui em revogação. Então, só para terminar aqui, nessa distinção e teoria do ato e do fato, jurídico e administrativo, o que, é que nós temos? O ato, que é a manifestação de vontade, o ato administrativo, ele goza de presunção de legalidade, e aí você amplia. Nós temos, tipicamente, legalidade, e a gente amplia para legitimidade e veracidade. Então, o ato administrativo goza de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. E, além disso, cabe anulação e cabe a revogação de um ato. É claro que um ato pode ser anulado, claro, quando ele foi legal. É claro também que um ato ele pode ser revogado, óbvio, quando ele foi inconveniente e inoportuno. Só que tudo isso só vale para ato, porque por mais que o fato seja um fato administrativo, por exemplo, a morte no servidor, não existe você trazer presunção de legalidade, legitimidade e veracidade para uma coisa que não foi a manifestação de vontade de ninguém, para uma coisa que foi apenas um fato. Então, o fato administrativo ele não vai gozar de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, e além disso, o fato administrativo ele não vai poder ser objeto de anulação, ele não vai poder ser objeto de revogação. Agora sim, aí vem a pergunta. Terminada essa análise inicial da teoria do ato e do fato, vem a pergunta, será que toda manifestação de vontade da administração pública é um ato administrativo? Resposta, não. Parte de uma premissa segura para a sua prova. Nem toda manifestação de vontade da administração pública vai ser um ato administrativo. Vamos observar? Quando a gente tem a manifestação de vontade, parta do zero agora, inaugure esse novo elemento no seu estudo. Vamos começar aqui agora. É uma questão que está relacionada à manifestação de vontade da própria administração e como é que ela se comporta aqui no estudo do ato, nas distinções conceituais. Quando nós temos uma manifestação de vontade da administração pública, olha o que nós temos. Quando nós temos uma manifestação de vontade da administração pública, nós temos o chamado ato da administração. Então, ato da administração nada mais é do que uma manifestação de vontade da administração pública. Aí vem, será que todo ato da administração, será que toda manifestação de vontade da administração pública é um ato administrativo? Não. E quando é que vai ser ato administrativo? Qual vai ser o termômetro? Qual vai ser o fiel da balança para que eu possa saber se a manifestação de vontade da administração pública ela é ou não é um ato administrativo? O regime jurídico daquela manifestação. O regime jurídico daquele ato da administração. Observe comigo, observe na tela. Olhe lá, você tem aí ato da administração. Tudo vai depender de quê, professor? Tudo vai depender do regime jurídico. Tudo vai depender do regime jurídico. Por quê? Se eu tenho um ato da administração que é praticado no regime privado, ou seja, submetido ao regime jurídico de direito privado, se eu tenho um ato da administração no regime privado, ele é um mero ato da administração. É um mero ato da administração. Se eu tenho um ato da administração no regime público, aí, se eu tenho um ato da administração no regime público, eu não estou diante só de um mero ato da administração. Eu estou diante, propriamente dito, de um ato administrativo. Então, o que é ato da administração? Ato, você já sabe, é manifestação de vontade. Nesse caso, para ser administração, é a manifestação de vontade da administração pública. Então, ato da administração nada mais é do que a manifestação de vontade da administração pública. Ato da administração é a manifestação de vontade da administração pública. É a manifestação de vontade da administração. Para você saber se esse ato da administração, para você saber se esse ato da administração vai ou não vai ser um ato administrativo, você tem que olhar para o regime jurídico. Porque a administração, por vezes, pratica atos fora do regime público.
A administração, por vezes, pratica atos no regime privado, quando, por exemplo, ela celebra um contrato de locação comum, locação civil, locação comum. Ela vai e aluga determinado determinado imóvel onde ela queira instalar uma secretaria. Ela vai e aluga aquela secretaria, aluga o imóvel para lá instalar uma secretaria. Nesse caso, é um contrato privado. Então, aquela manifestação de vontade ali, ela não está submetida ao regime jurídico de direito público. E aquele ato não vai ser considerado um ato administrativo. Aquele ato, leia-se, bilateral, né? Porque eu estou falando aqui de ato em sentido amplo. É porque o ato em sentido amplo abarca tanto o ato unilateral quanto o ato bilateral, ou seja, o contrato. Então, como eu estou tratando de ato em sentido amplo, o contrato pode sim ser enquadrado como ato. Por quê? Porque é ato bilateral. Então, nesse caso, um contrato privado não é um ato administrativo. É um mero ato da administração, porque é uma manifestação de vontade da administração pública que não está submetida ao regime jurídico de direito público. Repito, é uma manifestação de vontade da administração pública que não está submetida ao regime jurídico de direito público. É um ato da administração que é mero ato da administração e que não poderá ser chamado de ato administrativo. Na tela, olhe lá, do outro lado nós temos o quê? O ato da administração, que é ato administrativo. Eu posso citar o exemplo aqui da desapropriação. A desapropriação é uma manifestação de vontade da administração? É. Se é uma manifestação de vontade da administração pública, é um ato da administração. Bom, é um ato da administração, beleza. Mas foi praticado no regime público ou privado, todo mundo sabe que desapropriação é regime público. Logo, a desapropriação vai ser um ato administrativo. Por que a desapropriação ela está atrelada à ideia do regime público? Por um motivo simples. A desapropriação ela está atrelada ao regime público pelo simples fato de que ela, quando é implementada, ela é implementada com base no poder de império do Estado, na potestade pública, que vai retirar a propriedade de alguém e dar para o Estado. Ou você esqueceu que desapropriação é forma originária de aquisição de propriedade. O sujeito deixa de ser dono e o Estado passa a ser o dono. Ele deixa de ser dono e perde esse lugar para o Estado. O Estado passa a ser o proprietário original, ou seja, como se fosse o primeiro, como se não houvesse proprietários anteriores. Então, nesse caso, seria um ato administrativo. Beleza? Na tela, olhe lá. Então, para você saber a diferença de ato administrativo para mero ato da administração, você olha para o regime. Se o regime é privado, como uma locação normal, uma locação comum, é um mero ato, nesse caso, bilateral. Se você tem um ato no regime público, você tem um ato unilateral aqui, que é desapropriação, que é ato administrativo, mas eu poderia ter um ato bilateral, que, celebrado no regime público, também seria aqui um ato administrativo. Repito, um ato bilateral no direito administrativo seria um contrato administrativo. Qual seria? Uma concessão de serviço público. É um contrato administrativo, logo, um ato bilateral em sentido amplo, mas administrativo. Ok? Por que administrativo? Porque a concessão de serviço público ela é realizada sob a égide do direito público, ou seja, submetida ao regime jurídico de direito público. Beleza? Aí vem a pergunta. E é possível que haja atos administrativos que estejam fora da administração? A pergunta é essa. É possível que exista, é possível que haja atos administrativos fora da administração? É possível que outras pessoas, por exemplo, que particulares, pratiquem atos administrativos que não sejam administração? É possível. Uma empresa, por exemplo, de energia elétrica. Na tela, observe uma concessionária. Uma empresa concessionária de energia elétrica. Uma concessionária de energia elétrica. Essa empresa é uma empresa pública, estatal, portanto, ou é uma empresa privada? A concessionária de energia elétrica, todo mundo sabe, é uma empresa privada. É uma empresa privada que celebra um contrato de concessão com o poder público. É uma empresa privada que celebra um contrato de concessão com a administração pública. E celebrado esse contrato de concessão, ela vai praticar atos. Eu lhe pergunto, os atos praticados por uma empresa privada a partir de um contrato de concessão, eles gozam dos atributos inerentes ao ato administrativo? Por exemplo, se você não paga a conta de energia elétrica, a empresa ela poderá ir lá e interromper o fornecimento da prestação daquele serviço? Poderá. Poderá cortar a sua energia por inadimplemento do usuário? Poderá. E essa manifestação de vontade, cortar a energia, ela vai gozar dos atributos inerentes aos atos administrativos? Vai. Vai gozar da presunção de legalidade? Sim. Da presunção de legitimidade? Sim. Da presunção de veracidade? Sim. Então, ato administrativo. Porque, embora praticado por empresa privada, é uma empresa que tem um vínculo com a administração pública, que celebrou um contrato de concessão de serviço público e que pratica atos buscando interesse público, portanto, sob a égide do regime jurídico de direito público. Então, o seu ato vai ser considerado ato administrativo
embora ela não seja administração pública. Então, como é que a gente pode sintetizar? De um lado, na tela, observe comigo, você tem aqui o ato da administração, que não é ato administrativo. Então, você tem aqui o ato da administração, que não é ato administrativo. E eu dei o exemplo aqui da locação. Eu dei o exemplo da locação. É um ato da administração, portanto, é uma manifestação de vontade da administração, mas que não é ato administrativo. Por quê? Porque é submetido ao regime privado. Na tela, segunda situação. Você tem o ato da administração, que é ato administrativo. O ato da administração, que é ato administrativo. A segunda situação é essa. Você tem aí ato da administração, que é ato administrativo. E o que nós temos, Éden? O ato da administração, que é ato administrativo, é porque ele é praticado no regime público. E qual foi a situação, o exemplo? Desapropriação, como ato unilateral, contrato administrativo de concessão de serviço público, por exemplo, como ato bilateral. E você ainda tem a terceira situação. Na tela, qual seria a terceira situação? Você tem aqui o ato administrativo, que não é ato da administração, porque foi praticado por um particular. O ato administrativo que não é ato da administração. Um ato administrativo que não é ato da administração. Ora, meus amigos, um ato administrativo que não é ato da administração, o que nós temos aqui nessa ideia? Com certeza, você tem aqui o caso de uma pessoa que, embora particular, tenha um vínculo com a administração pública que lhe permite praticar atos submetidos ao regime jurídico de direito público. Um exemplo, o corte da concessionária de energia elétrica no fornecimento da prestação daquele serviço é um ato que vai gozar dos atributos inerentes aos atos administrativos, presunção de legitimidade, legalidade, veracidade, autoexecutoriedade, imperatividade. Por quê? Porque ele vai ser, embora praticado por pessoa privada, por particular, ele vai ser, sim, visto, sentido, percebido como um exemplo de ato administrativo. Beleza? Tudo jóia? Na tela, olhe lá. Com isso, nós podemos, sem dúvida, dar por encerrada, dar por concluída essa primeira parte que trata de conceito e que trata de generalidades. Perceba que é uma situação, é uma parte do assunto simples, porém cuidadosa. Se você não tiver bastante organização, você pode confundir. Você percebe que é fácil a confusão, mas basta se organizar. Então, primeiro lembrar ato, manifestação de vontade, fato, acontecimento. Ato jurídico, manifestação de vontade que toca o mundo do direito. Fato jurídico, acontecimento que toca o mundo do direito. Ato administrativo, manifestação de vontade que toca o mundo do direito, mais especificamente na fatia do direito administrativo. Fato administrativo, acontecimento que toca o mundo do direito, mais especificamente na fatia do direito administrativo. E aí, nós temos que o ato administrativo tem uma diferença prática do fato, é porque o ato, além de gozar de presunção de legalidade, legitimidade e de veracidade, ele pode ser objeto de anulação e de revogação. Pode ser anulado e pode ser revogado. Ao passo que o fato não. O fato, ele não pode ser objeto de anulação e nem de revogação e também não goza de presunção. Beleza? Tudo jóia? E a segunda parte foi atos da administração, são manifestações de vontade da administração que podem ser meros atos da administração quando forem praticados no regime privado, mas que poderão ser atos administrativos quando forem praticadas essas manifestações sob o regime jurídico de direito público. E finalizamos apontando que existe a possibilidade de serem praticados atos administrativos, que existe sim a possibilidade de serem praticados atos administrativos, porém fora da administração. É plenamente possível, portanto, é tranquila essa possibilidade. Ok, meus caros? Na tela, olha lá, o segundo tópico do tema atos fala aqui dos elementos ou requisitos do ato administrativo. O que nós temos que perceber? O que nós temos que lembrar aqui em relação a esses elementos? Bom, esses elementos eles estão no artigo 2º da Lei da Ação Popular. Então, só para que você tenha uma ideia, só para que você se situe no ordenamento jurídico. Os elementos, eles têm previsão no artigo 2º da Ação Popular e eles servem para a composição do chamado ato administrativo válido. Então, são requisitos ou elementos para a existência de um ato administrativo válido. Então, requisitos de validade. São elementos ou requisitos para que, Éden? Estão lá os elementos ou requisitos, eles estão aonde, professor? Os elementos ou requisitos estão no artigo 2º da LAP, que é a Lei da Ação Popular.
E são elementos ou requisitos para a existência de um ato administrativo válido. Requisitos para a prática de um ato administrativo válido. E quais são esses elementos, Eden? São eles que serão apresentados aqui agora e com eles iremos trabalhar. Primeiro, sujeito competente. Primeiro, sujeito competente. 2, forma. 3, motivo. 4, objeto. E 5, finalidade. Sujeito competente, forma, motivo, objeto ou finalidade. Esses, portanto, são 5 elementos ou requisitos do ato administrativo. 5 elementos ou requisitos do ato administrativo. É claro que aqui nós vamos tecer breves considerações sobre cada um deles, mas, de um modo geral, não dá de cara para nem conversar sobre o assunto atos administrativos sem conhecer, pelo menos, quais são esses elementos ou requisitos. Não dá para você conversar o tema atos, para você transitar por ele, sem antes ter um domínio, sem antes ter uma tranquilidade, sem antes ter essa ideia de quais são os elementos e quais são os requisitos para que seja praticado um ato administrativo válido. Requisitos para a prática de um ato administrativo válido. Então, quais são eles, Eden? Sujeito competente, forma, motivo, objeto e finalidade. Sujeito competente, forma, motivo, objeto e finalidade. Vamos tecer aqui breves considerações sobre cada um desses elementos ou requisitos. Primeiro, na tela, observe comigo, vamos falar aqui do sujeito competente. Tem gente que fala só do sujeito como elemento, tem gente que fala só da competência, e aqui a gente vai falar dos dois. Eu chamei de sujeito competente, mas eu posso tecer considerações primeiro sobre o sujeito e depois sobre a competência. O sujeito, meus amigos, para que o ato administrativo a ser praticado, ele seja um ato válido, para que o ato administrativo a ser praticado seja um ato válido, esse sujeito ele precisa ser o quê, professor? Esse sujeito ele precisa ser um agente público, capaz e não impedido ou suspeito. Precisa ser um agente público, capaz e não impedido ou suspeito. Então, primeira exigência sobre o sujeito. Por que tem que ser um agente público, Eden? Porque agente público, meus amigos, para praticar um ato que seja considerado ato administrativo, aí tem que ser um agente público. Para ser considerado ato administrativo, tem que ser um agente público. E esse agente público não necessariamente é servidor público. Cuidado, não confunda agente público com servidor público, porque o servidor é aquele que trabalha no Estado, mas, portanto, na administração pública, mas nem todo servidor, agente público vai ser servidor público. Existem agentes públicos que não trabalham no Estado. Existem agentes públicos que não trabalham em nenhum ente da administração pública. Então, qual é o conceito mais amplo, Eden? É claro que é o de agentes. E aqui, por isso que eu disse, o sujeito, para ser um sujeito válido, quando da prática de um ato administrativo, ele tem que ser o quê? Ele tem que ser um agente público. Ele tem que ser um agente público. E esse agente público vai ser que agente, professor? O agente público. Quem é o agente público? O conceito de agente público é, agente público é todo aquele que, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, repito, agente público é todo aquele que, ainda que transitoriamente e sem remuneração, pratique, exerça alguma função pública. Então, você tem um mesário, por exemplo, no dia de eleição, você tem um jurado no tribunal do júri, e mesário em dia de eleição, jurado em tribunal do júri, são exemplos clássicos de agentes públicos. Por quê? Porque pessoas que, ainda que de maneira transitória, mesário lá de 2 em 2 anos, e sem remuneração, ganham um todinho, uma maçã, um misto, talvez, um clube social, então, pode-se dizer sem remuneração. Então, ali você tem só um lanche com uma ajuda de custo, mas você não tem remuneração por aquela atividade desenvolvida. Então, quem é um agente público? É todo aquele que, ainda que transitoriamente sem remuneração, exerce alguma função pública. Então, é o primeiro requisito para o sujeito praticar um ato. O sujeito da prática de um ato tem que ser um agente público. Tem que ser alguém que exerça função pública, mesmo que de maneira transitória e sem remuneração. Além disso, olha lá, tem que ser um agente público capaz. Ou seja, não dá para pensar um ato administrativo em regra praticado por um incapaz. Alguém, por exemplo, que não tenha o necessário discernimento para a prática de seus atos. Ou seja, você tem um sujeito que não está bem psicologicamente, mas por acaso caiu de paraquedas em um carro em comissão
e está lá exercendo a sua atividade. Ele pratica um ato. Pergunta-se, o ato vai ser considerado válido? Como regra, não. Por que como regra não? Porque não tem como se esperar ato válido de gente que não tem discernimento para a prática de atos. Então não dá para imaginar um ato válido. Só tem uma ressalva. Se o ato ele for vinculado e todos os requisitos forem preenchidos, e se esse ato naturalmente tivesse sido praticado da mesma forma por um sujeito lúcido, aí você vai admitir a manutenção do ato. Então, em regra, o ato praticado por alguém que é incapaz, ele não é válido, em regra, salvo se for um ato vinculado e se estiverem presentes todos os requisitos para sua prática. Ou seja, se alguém com plena sanidade praticaria o ato da mesma forma, não tem por que afastar aquele ato, ok? Mas, em regra, além, olhe lá, de agente público, eu preciso que esse agente público seja capaz. E, finalmente, que ele não seja nem impedido e nem suspeito. Agente público que seja o quê, professor? Que seja capaz e que não seja impedido ou suspeito. Ou seja, que tenha imparcialidade. Não impedido ou suspeito é justamente a preocupação aí com a imparcialidade. Não impedido ou suspeito é justamente a preocupação com a imparcialidade. Preocupação com imparcialidade. Não impedido ou suspeito. Não dá para imaginar, por exemplo, o pai de um examinador na banca do seu concurso. Imagine o pai de um examinando na banca do seu concurso. Ou seja, um examinador pai de candidato. Não dá para imaginar. Imagine, o sujeito faz o concurso para juiz, o pai desembargador está na banca que vai avaliar. Esse pai não vai ter o necessário distanciamento para o exercício daquela atividade. Este pai ele não vai ter imparcialidade. Esse pai ele não vai ter impessoalidade. Então, nesse caso, ele é impedido. Esse ato não seria válido, porque o vício é de sujeito. Não porque o sujeito não é agente público, porque o desembargador exerce função pública. Não porque ele não seja capaz. Ele é capaz, só que ele é o quê? Impedido. Por isso que para o sujeito ser válido, o sujeito que vai praticar o ato, ele tem que ser um agente público, ele tem que ser capaz e ele não pode estar nem impedido e nem suspeito. Olha lá, eu disse que ia falar do sujeito, mas ainda no tópico 1 eu iria falar também da competência. Ainda no tópico 1 eu iria falar aqui também da competência. E o que nós temos que perceber? Que a competência, meus amigos, ela está na lei. A competência está atrelada ao princípio da legalidade. Afinal de contas, em direito administrativo, você sabe que o administrador só pode fazer o que a lei autoriza ou determina. Aqui, que é um direito público, o princípio da legalidade ele traduz um critério de subordinação à lei. Aqui, no âmbito do direito público, repito, o princípio da legalidade, ele traduz um critério de subordinação à lei. Que significa o quê? Que o administrador público só pode fazer o que a lei autoriza ou determina. Beleza? Sobre a competência, eu vou continuar falando à luz da legalidade no terceiro bloco. Chegamos ao final do segundo bloco, vamos para mais um intervalo e voltamos já já.